Olá, esse é o canal Filosofia Fácil para Enem. Estamos aí na série de aulas. Nós estamos na aula 5. Eu sou o professor Patrick e essa aula é voltada para o segundo ano do ensino médio e o tema é Filosofia Moral em Platão. Então vamos lá? Só um minutinho. O bem como sol de todo conhecimento. Então, para Platão, o bem é a ideia suprema e a causa de todas as outras formas de perfeição e verdade. Assim como o Sol ilumina o mundo físico, a ideia de bem ilumina a inteligência para que possamos discernir o que é ético, aquilo que é certo, é correto. Agir moralmente exige que o indivíduo eleve sua alma além das aparências sensíveis para contemplar essa essência absoluta, ou seja, além daquilo que nós podemos ver e ouvir, aquilo que é essencial. Atingir o conhecimento do bem é, portanto, o objetivo final da jornada filosófica e a base da conduta ética, da conduta reta e também ética, né? Então, esse conhecimento do bem, aquilo que se deve fazer como certo, é fundamental. A ideia de bem em Platão, né? A alma tripartite e a harmonia interna. A psicologia moral de Platão, né, a sua teoria psicológica, segundo ele divide a alma em três partes: a racional, que é a razão, a irascível, que é voltada para emoções e coragem, e a concupiscível, que é a voltada para os desejos. A moralidade acontece quando a parte racional governa as outras duas, estabelecendo uma ordem interna e justa. Se os desejos ou impulsos dominam a razão, o indivíduo torna-se escravo de suas paixões e perde sua liberdade ética. A justiça na alma é fundamentalmente cada parte cumprindo a sua função sob o comando da sabedoria, da razão. Ele vai dizer, são três elementos da alma: a razão, as emoções e coragem e os desejos. Entendeu? Todas ali funcionam no ser humano, mas a que deve dominar é a razão. Inclusive para a questão do controle, né? Dessa questão ética e moral. Olha lá, razão, irascível, a razão lá, a razão ligada à emoção, inteligência, virtude, irascível, coragem, vigor, emoção, apetitiva, né? Mas fala concupiscível, são as paixões, os desejos, o prazer. O intelectualismo moral. Platão herda de Sócrates a convicção de que ninguém erra voluntariamente. O mal seria fruto da ignorância sobre o que é o bem. As pessoas não erram por maldade, por falta de caráter, e sim por ignorância, por não conhecer o que é certo. Aquele que conhece verdadeiramente a justiça e o bem não pode agir de forma contrária a esse conhecimento pleno. Portanto, o vício é visto como uma deficiência intelectual, enquanto a virtude é uma forma de conhecimento profundo e realizador. Para ser uma pessoa melhor, o indivíduo deve dedicar-se à educação e à purificação de seu intelecto. Então, por exemplo, a gente volta aqui, a questão do vício é uma deficiência mental, no sentido mental não, uma deficiência intelectual. A pessoa que não adquiriu aquele conhecimento, entendeu? Desculpa o termo aí, viu, gente? Eu quis dizer deficiência intelectual. E isso, assim, a gente não está referindo à doença, mas, assim, a deficiência intelectual é o quê? A pessoa ela é ignorante, ela não sabe aquilo que é certo de se fazer. Então, para a pessoa melhorar, ela tem que se dedicar à educação, ela tem que se dedicar a conhecer. O importante não é viver, mas viver bem, né? A virtude da sabedoria. Poronesis, né? A sabedoria é a virtude da parte racional da alma e o guia necessário para todas as outras qualidades morais. Ela permite ao homem discernir o que é realmente benéfico para a totalidade de sua existência e para a cidade. Lembrando, né, que o Platão ele tem já uma preocupação política, né? Quando fala da cidade, né? Ele fala sobre política, ele fala daquilo que é o bom, o melhor para a política, para a cidade.
aquilo que vai melhorar a sua vida e vai melhorar a vida na cidade, as relações políticas, as relações sociais. Sem a sabedoria, a coragem pode tornar-se temeridade cega e a temperança pode ser apenas uma contenção sem propósito. É por meio do cultivo da sabedoria que o ser humano se aproxima da perfeição divina das ideias. Então, quando o ser humano ele cultiva a sabedoria, busca se aperfeiçoar intelectualmente, ele se aproxima dessa ideia divina, né, daquilo que é o bem maior, né, que é o mundo das ideias. Coragem é saber o que não temer. Coragem e temperança. A coragem, o que é? É a virtude da alma irascível, permitindo que o indivíduo mantenha seus princípios mesmo diante do perigo ou da dor. Já a temperança é o controle dos prazeres e apetites da alma concupiscível, garantindo o equilíbrio dos sentidos. Juntas, essas virtudes asseguram que o corpo e as emoções colaborem com os comandos superiores da razão humana. A educação platônica foca no desenvolvimento dessas forças para formar cidadãos capazes de autodomínio ético. Então, a gente vê aqui a questão do autodomínio. Então, uma das grandes preocupações aí dos socráticos, né, de Platão e Sócrates, é essa questão do domínio próprio, de se dominar pela questão racional. Algo também muito difícil, que inclusive mais para frente, séculos depois, por exemplo, o filósofo Nietzsche vai criticar isso aí. Vai dizer que isso é muito difícil, que não é da natureza do ser humano. Mas isso aí eu estou falando de mais de 2000 anos depois, né, vai existir algumas críticas, principalmente, igual eu falei, de vinda de Nietzsche, sobre esse autodomínio. Mas Platão ele prega que a educação ela é para que o ser humano se eduque e se domine. Né? Ele não pode ser movido aos seus impulsos e aos seus prazeres. Então, olha lá, a prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, saber o que tem que fazer. Né? O mito da caverna e a conversão ética. O mito da caverna ilustra o processo de libertação das sombras do mundo sensível em direção à luz da verdade moral. É um mito famosíssimo, né? Depois eu vou passar para vocês. Sair da caverna representa a superação de preconceitos e valores falsos impostos pela sociedade e pelos sentidos físicos. O filósofo, ao retornar à caverna, assume o dever moral de educar os outros e governar com base na justiça. A ética platônica exige essa conversão do olhar do que é passageiro para o que é eterno. Então, gente, aqui tem uma ilustração do mito da caverna, é uma ilustração. Então, aqui vamos seguir o mouse aqui. Aqui, né, segundo a história de Platão, o mito, ele dizia que no fundo de uma caverna existiam alguns prisioneiros que eles eram acorrentados e eles ficavam voltados para uma parede. Não sabe se o motivo que eles eram, provavelmente eram prisioneiros de guerra e que ficaram tantos e tantos anos lá que eles esqueceram como que é a realidade. E eles eram mantidos lá, provavelmente por um império, um grupo, né, de pessoas que os mantinham acorrentados naquele lugar. E assim, vocês estão vendo aqui, existia uma fogueira, né, e o que acontecia? No fundo da caverna dava para ver as sombras de tudo aquilo que passava perto da fogueira. Então, e eles só tinham essa visão, eles conseguiam olhar somente para essa parede. Entendeu? Então, eles ficaram tão bitolados àquela realidade, tão presos, que eles começaram a acreditar que aquilo era a realidade. Até que um belo dia, um desses prisioneiros consegue se libertar, ele sai, vê que aquelas imagens são produzidas pela luz da fogueira, ele sai daquela realidade, inclusive diz que quando ele sai os olhos dele ficam cegos por causa do sol, que é muito forte, né? E vai dizer também, e Platão vai dizer que o sol é o bem, é o conhecimento pleno, que é o mais importante. E de repente, né, e conta também que
esse prisioneiro volta lá para o fundo para conversar e para alertar esses seus colegas prisioneiros que eles estavam vivendo uma prisão. Aquilo era uma ideia falsa de realidade. Só que, por incrível que pareça, os prisioneiros ficaram nervosos com o colega que saiu. Imagina, você está falando mentira, você está querendo nos enganar, você foi para algum lugar e agora você está tentando nos enganar. Inclusive, tentaram bater, matar. Então, gente, conta a história daquele. O filósofo é aquele que estava no mundo da ignorância e ele conseguiu ver que as sombras, né, da realidade, aquilo era só os sentidos enganando, e ele conheceu a verdadeira realidade, que é o conhecimento maior. E o filósofo é aquele que também é rejeitado pela sociedade, pelas pessoas que vivem habitoladas. Entendeu? Então, hoje a gente vê aí. Eu lembro, o Maurício de Souza, ele criou um gibizinho, não deu para trazer aqui, mas depois vocês podem pesquisar no Google um gibi sobre o Maurício de Souza no mito da caverna, que os prisioneiros são aqueles que estão olhando televisão, né? E acontece a mesma coisa. Aí um sai, vai lá na rua e brinca, e os outros ficam bravos, chateados com eles. Hoje a gente pode dizer que o fundo da caverna também são os nossos celulares, as nossas telas, e muita gente acredita que essa é a vida verdadeira. Entendeu? Só que a vida verdadeira é muito maior do que telas, a vida e o conhecimento, né, e está aí para a gente ser vivido. Ok? É isso aí, gente. Um grande abraço para vocês e até a próxima.